Uma palavra simples subserviência ao Senhor. Servo Jessé. Bom dia, na paz do Senhor Jesus Cristo. Hoje eu quero dar um tema para a palavra do dia, dizendo: ela chegou não para ficar. E quero subordinar esse tema no texto bíblico que se encontra na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 7 e versículo 10. Diz assim: porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. 6 de abril de 2026. Grande Deus, te agradeço por esse momento, te apresento todos, também aqui essa missão, a família de cada um e a minha família. Eu te peço que seja assim em nome de Jesus. Bom, pessoal, hoje eu dei esse tema para a palavra do dia, dizendo: ela chegou não para ficar. E você está percebendo, se estiver olhando aí para o seu celular, né, para o layout que nós criamos, um grupo de pessoas de todas as idades, menos criança aqui, né? Adultos, homens e mulheres, com aquele semblante de tristeza, de choro, de pesar. E eu quero exatamente falar sobre a tristeza e quero te dizer que ela vai chegar um dia, ou se chegou na sua vida, ela chega, mas não para ficar. Encontramos na Bíblia Paulo falando, né, pelo menos de dois tipos de tristeza. Paulo fala aqui nesse texto base. Ele diz que existe a tristeza que é até positiva, né? Aquela tristeza que, segundo ele, vem de Deus. Essa leva a nossa vida, nós seres humanos, ao arrependimento e transformação. Deus quer que todos nós venhamos a essa realidade, a essa conscientização de que precisamos nos arrepender para receber a transformação de nossas vidas, perdão dos nossos pecados. Mas ele diz também que tem a outra ou outro tipo de tristeza, que é a tristeza que o mundo produz, que o mundo dá, é aquela que aprisiona o homem, aquela tristeza que é um peso na vida do homem, que destrói, e ele chega a dizer que produz até morte. Então a vitória de cada um de nós está sempre em a gente permitir que a tristeza nos leve para mais perto de Deus. Não que seja assim algo de desespero, né? Algo que não tenha jeito, mas que seja para a gente se aproximar de Deus, para viver uma vida melhor no sentido de santidade. Então a tristeza tem vários fatores para ela existir, várias causas, mas a origem dela é exatamente o que a Bíblia manda a gente crer ou acreditar como mandamento ou doutrina. Que é a tristeza que nos abate muitas vezes, você, a senhora, o senhor, a mim, ela vem do pecado, daquele vazio que o homem deixou ser, né, parte de sua vida quando pecou, Adão, né? Também a tristeza vem das perdas, das aflições da vida, dos problemas, né? Às vezes problemas familiares, às vezes problemas conjugais, problemas profissionais, né? Doenças que são problemas pessoais. Então todos nós sentimos isso. Mas Deus oferece sempre um consolo, Deus dá força, Deus mostra para nós que existe uma esperança. Ela chega, mas ela não precisa ficar, a tristeza. Então, eu vou deixar aqui alguns textos para concluir. Você depois, a senhora e o senhor, leiam com calma sobre a origem do pecado. Biblicamente falando, a gente sabe que o pecado teve a sua origem no homem chamado Adão, ou seja, ele permitiu, né, que o diabo implantasse essa semente no seu coração. Romanos capítulo 5, versículo 12. Ele diz que por um homem entrou o pecado no mundo. João capítulo 16, versículo 33, fala que todos nós passamos por isso, por esse momento de tristeza. O próprio Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições, mas que tivéssemos bom ânimo,
porque ele venceu o mundo. E quando a gente fala de tristeza, e uma tristeza que pode ser superada, vencida, onde mostra para nós uma esperança, é só a gente pensar no que disse o salmista no Salmo 34 e versículo 18. Diz que Deus está perto daqueles que estão tristes, daqueles que estão quebrantados. Salmos capítulo 30, versículo 5, diz que a tristeza, ela passa. Fala da tristeza aqui como um choro que dura a noite inteira, mas a alegria vem pela manhã. Ou seja, ela não veio para ficar, a tristeza. Deus nos consola. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículos 3 e 4, ele fala disso, que Deus nos consola. Então, quando a tristeza quiser te dominar, minha irmã, meu irmão, abater sua vida, deixar você, a senhora, o senhor, com cabisbaixo o tempo todo, Deus vai te consolar. Nós devemos entregar nossa tristeza, nossos problemas, tudo, colocar como se fosse uma mochila, um saco de problemas e lançá-lo, esse saco aos pés do Senhor, sobre o Senhor. Foi o que Pedro falou na primeira carta dele, no capítulo 5 e versículo 7. É para entregar ao Senhor toda a tristeza. Enfim, com Deus, a gente sabe que a tristeza não vai vencer. Deus é maior do que a tristeza. Não importa o tamanho da tua tristeza. É uma tristeza por causa de um luto, de um ente querido, de um amigo. É uma tristeza porque você está doente, que parece que não tem mais jeito, não tem mais cura. Lembre-se, a tristeza não é maior do que Deus. Deus vence a tristeza e não o contrário. Ela é transformada em paz e recomeço. Quando a gente entrega para Deus, essa tristeza é transformada exatamente em paz e recomeço. Ótimo dia a todos, servo de Deus, Gessé Gomes.